Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, iniciamos com o primeiro domingo do Advento, o nosso novo ano. O ano litúrgico, o ano cristão, começa justamente no dia de hoje, primeiro domingo do Advento. E nós celebramos e esperamos aquele que há de vir. Por isso chamamos esse tempo Advento. Aquele que há de vir não virá mais como um menino em uma manjedoura, embora nós preparemos o presépio, preparemos a manjedoura para receber o menino, é apenas para a nossa contemplação do seu nascimento em meio à pobreza e o abandono. Mas nós esperamos aquele que há de vir, não mais como menino, mas para nos julgar e julgar a terra inteira. É por isso que o Santo Evangelho de hoje já nos diz: estejamos preparados, estejamos atentos. Nos outros trechos do Santo Evangelho que ouvimos, nas proximidades do Advento, no final do tempo comum, nós ouvimos diversas vezes como serão os eventos que precederão a vinda de Jesus. Todos aqueles acontecimentos que nós chamamos apocalípticos, toda a destruição do universo, toda a desagregação de todas as coisas para que possa ser criado a nova terra e o mundo novo prometido por Jesus. Mas eu insisti isto naquelas pregações, e o Evangelho assim nos ensina. Estes eventos cataclísmicos, que chamamos de fim do mundo, são precedência, ou seja, coisas que vão acontecer antes da vinda, não na vinda, antes da vinda. Por isso o Senhor pede que redobremos a vigilância, porque Ele virá quando menos esperarmos. Ele virá como o ladrão que não avisa. E Ele tem avisado. Ele tem nos avisado por meio da sua igreja nestes 2000 anos de sua vinda. Ele tem avisado por meio de sua igreja que cada um de nós individualmente deve estar preparado para o seu encontro, o seu próprio advento com o Senhor, o momento em que partimos dessa vida e que chamamos morte. Não há mais tempo, depois de nossa morte, de pensar em botar em dia a nossa vida. Não há mais tempo para dizer, depois que eu morrer, vou ter tempo para rezar, para fazer as boas obras que não fiz. O Senhor, porque nos ama, nos avisa e quer nos encontrar vigilantes. E o primeiro domingo do Advento nos recorda isso, por meio do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos. A salvação que já recebemos no nosso batismo, ela está mais perto de nós do que há tempos atrás. Assim deve ser. Nós devemos nos adiantar na fé e não estacionar. Quantos que estacionaram ali no batismo não cresceram na fé, não cresceram na esperança, não cresceram na caridade, não cresceram nos frutos? Por quê? Porque acham que basta o batismo para serem salvos. E também não se interessam pela vida eterna. E por isso não progridem na fé. O apóstolo Paulo vai dizer muitas vezes que a nossa ida ao céu é definida pelo combate que travamos, pela luta do dia a dia. Mas também ele coloca o símbolo de uma corrida. Não alcança o céu quem ficar como uma múmia paralítica parada pelo caminho. Não alcança o céu
quem não procura conhecer e crescer na sua fé. Não alcança o céu quem não combate em si tudo aquilo que está contrário ao Evangelho do Senhor. Por isso São Paulo diz: procedamos, nós que somos cristãos, procedamos honestamente, como se estivéssemos vivendo sempre em pleno dia, ou seja, em plena luz, que ninguém possa nos acusar de coisas que os malvados fazem às escondidas, as glutonerias, as bebidas, as imoralidades, as orgias, as brigas e rivalidades. Quantas vezes as brigas e rivalidades são a tônica do dia a dia daqueles que se dizem cristãos e não deveria ser? Quantas vezes, tristemente, vemos comunidades, paróquias, dioceses, igrejas inteiras divididas? E quantas vezes o divisor está mesmo dentro da igreja? Quantas vezes irmãos sacerdotes são causa de divisão? Triste isso. Quantas vezes alguém do povo é causa de divisão? Ocorre lá em um determinado lugar que se funda depois de muito tempo um movimento, um apostolado, um grupo de oração, e lá no meio Satanás, peneirando um que se deixa peneirar, bota tudo a perder por intriga, por inveja, por muxoxo, por infantilismo, que é muito comum nos nossos dias, muito comum o infantilismo das pessoas com 70, 80, 90 anos de idade, que ainda não ultrapassaram os 9 anos de idade mentais e psicológicos, e que se não recebem beijos, abraços, carinhos, afagos, que não o colocam sobre os ombros e dizem: viva, tu é maravilhoso, já colocam tudo a perder. Nós não somos chamados a buscar reconhecimento nem na igreja nem no mundo. O único reconhecimento que nós devemos buscar é de Deus. Toda obra que nós fizermos ou é para Deus ou não tem nenhum sentido. Podemos fazer obras grandiosas aos olhos dos homens, mas serão nada se forem apenas para os homens e para me exaltar, para receber louvores. Será nada diante de Deus. Procuremos, pois, ao início deste novo ano litúrgico, esse novo ano cristão, colocar-nos neste espírito que o Senhor nos pede, espírito de vigilância. A gente que entende muito mal, quando se fala de vida espírito de vigilância, pensa que tem que vigiar a vida alheia, e já vive nesse espírito de fofoca, de intriga, de bateção de língua, que diz: não consigo sair à rua nem para comprar um remédio, mas passa o dia inteiro na rua batendo a língua. A língua já tem calo, mais que os pés, porque a nossa língua, que foi feita para louvar o Senhor, infelizmente muitas vezes nós usamos para denegrir o irmão, para falar mal, para dividir, para ter uma palavra amarga, quando nós cristãos deveríamos ser entre nós e para o mundo luz, sal. Deveríamos ser paz de Deus para os demais, e não veneno, e não imundície, e não divisão, e não tristeza. Quantas vezes nós temos que parar e pensar na nossa vida? Tenho sido causa de crescimento da Igreja de Deus? Tenho sido causa de edificação para meus irmãos? Tenho dado o verdadeiro testemunho de Cristo e de seu Evangelho? Ou a minha boca só se abre para o mal, para a queixa, para o rancor, para o ciúme, para a inveja? Os meus olhos, que foram dados por Deus para contemplar a maravilha que Ele fez por nós, o universo inteiro,
os nossos olhos que foram dados também para que um dia nós possamos ver Deus face a face. Quantas vezes nós usamos nossos olhos para ver o que não presta, para ver o mal em tudo que vemos? É como, infelizmente, muitas vezes nos comportamos como aqueles bichos peçonhentos, que não só infectamos o que tocamos, mas infectamos também por onde passamos. Como é que o Senhor vai nos encontrar? Nós nos preparamos para o advento do Senhor, para a sua vinda definitiva, quando Ele virá como juiz julgar a terra inteira, julgar os vivos e os mortos. Como o Senhor vai me encontrar? E terei, e cada um de vós também terá, no momento de sua morte, este encontro pessoal, definitivo com o justo juiz. E diante do justo juiz, Ele não nos acusa, nós é que nos acusamos, nós é que temos que apresentar tudo aquilo de bom, de frutos que fizemos, e tudo aquilo de mal que praticamos. Vigilância é a palavra-chave deste primeiro domingo do Advento. Vigilância. Vigilância sobre si mesmo, vigilância sobre o seu proceder, o seu modo de ser. O meu modo de ser como cristão tem que estar configurado à pessoa de Cristo. É difícil? É, se depender somente de nós, porque nós derrapamos, caímos, nos emporcalhamos, mas nós contamos com a graça de Deus, que não deixa de vir em nosso socorro e nos dar todas as graças necessárias para nos configurarmos ao Filho de Deus. De São Paulo, dessa configuração: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O que é revestir-se? A linguagem comum é colocar uma roupa. Como é que as pessoas me conhecem? Pela roupa que eu uso. Se ela está suja, se está rasgada, todo mundo vai ver. Pensemos, com qual Cristo nós nos revestimos? Um Cristo desfigurado, um Cristo sujo, emporcalhado, um Cristo rasgado, um Cristo capenga, ou nós nos revestimos de Cristo verdadeiro, Senhor nosso, cabeça da igreja, luz de todas as nações, príncipe de todos os povos? Peçamos ao Senhor esta graça, a graça de mantermos-nos vigilantes, vigilantes para a vinda do Senhor, preparados, a graça de que o Senhor nos encontre revestidos como Jesus e possa assim nos reconhecer como seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.